Oi, gente. Eu vou explicar aqui então a matéria que ficou faltando, tá? Os adverbs. Então, vamos primeiro lembrar o que são adverbs. Adverbs são aquelas palavras que dão característica a toda uma ação. Eles são muito parecidos com os adjetivos, adjectives, mas eles não são os adjetivos. Qual que é a diferença? A diferença é que o adjetivo, ele dá característica a um objeto, a uma pessoa, a uma parte específica, né, da sentença. Então, por exemplo, o café estava quente. Então, é o café que estava quente, só o café. Agora, se eu falar que a menina entrou belamente, eu não estou dizendo que ela estava bonita apenas, mas que toda a situação se desenvolveu de uma maneira linda, bela, né? Então, o advérbio, ele é aquilo que dá característica a toda a frase. Então, normalmente ele é o mamente em português. Ele também vem de adjetivos. Então, se eu falar malandro, tenho malandramente. Malandro é adjetivo, uma pessoa é malandra. Mas malandramente é o jeito que a menina inocente agiu, né? Lentamente é como algo aconteceu. E assim por diante, né? Tem vários funks em português com uma mente. Até porque é fácil rimar, né? Então aqui tem alguns adjetivos. Ó, kind, que é gentil. Kindly, gentilmente. O adjetivo kind pode ser usado para uma pessoa. Ele é gentil. He is kind. Ele me tratou gentilmente. He treated me kindly. Então, é a maneira como aquilo aconteceu. O advérbio, então, pensa assim. Adiciona alguma coisa. No verbo, né? Então, ele adiciona alguma coisa no verbo. O verbo da frase significa a ação da frase. Então, ele adiciona uma característica à ação. Happy, feliz, happily, felizmente. Wonderful, wonderfully, maravilhosamente. Loud, loudly, altamente, né? De som. Sad, triste, sadly, tristemente. Beautiful, beautifully, belamente. Sweet, sweetly. Então, aqui a gente vai ter uma nota aqui. Ó. A maioria dos advérbios são criados com o acréscimo de ly. Ly. Então, alguns vão fugir dessa regra, mas a maioria é assim. Por exemplo, I am alone. I am alone. I am lonely. I'm feeling lonely. Estou me sentindo solitário. Tá? Alguns vão ter isso, mas alguns não. Por exemplo, o fast. Fast ele pode ser feito fastly, você vai ver, mas o fast é fast mesmo. Pode ser só fast, que é rápido. Tem quais tipos de advérbio? Manner, de maneira. Olha lá só. It describes in which manner an action is done. Ele descreve em que maneira a ação é feita. Então, o jeito que aconteceu. Place, para lugar. Para lugar, gente, não põe ly, tá? Porque vai ser direto lugar. Por exemplo, at school, in your house, inside your bedroom, não sei. Então, vai descrever um place mesmo. Toda vez que você vir um lugar onde alguma coisa aconteceu, isso é um advérbio de lugar, tá? O advérbio de maneira, o manner, é que acrescenta ly. Time, hora, também não precisa de ly, porque o tempo é tempo. Então, qualquer tempo que você vir uma frase, né? Quando alguma coisa ocorreu, então é um adverb of time, é um advérbio de tempo. It describes when an action is done. Frequency, frequência. Bom, advérbio de maneira, de tempo e de lugar, normalmente eles vêm no final da frase. Ou no começo da frase, com uma vírgula logo depois, tá? Tipo assim, ó. Suddenly, de repente, she opened the door. Ela abriu a porta. Enfim. O de frequency, ele tem uma alteração. Ele pode aparecer depois do sujeito. Então, I always go to school on foot. Eu sempre vou para a escola a pé. Então, a pé até a maneira que ele vai para a escola, mas a frequência, ele não precisa vir ao final. Purpose, propósito, e reason, e razão, né? O que significa isso? It describes the purpose of a reason for an action. Então, vamos pensar no exemplo. I go to school to study.
for studying, né? Vai depender da frase. Então é a razão, tipo, se você substituir por because, vai dar certo. Quantity or degree, it shows how much or in what degree or to what extent. Então é tipo a quantidade, né? Much, a lot of, enfim. Affirmation or negation, denying, né? Which says yes and if it is yes and no if it is no, né? Então é só para você ver a ordem dessa frase, se é afirmativo ou negativo. Aqui está mostrando que os verbos de place são situados mais comumente do meio para frente da frase. The boys are playing upstairs. Os garotos estão brincando no andar de cima. Então, você acha que isso ficaria legal se eu falasse upstairs, the boys are playing? No andar de cima, os garotos estão brincando. Claro que se for um poema, sempre lembrem disso. Poema, música, eles fogem às regras de organização. Então, né? Mas o mais comum é esse. Então, upstairs, the dog is in the garden, we are going to the New York City on our school trip. Então, on our school trip também é um advérbio, né? Mas de reason, razão, motivo. It's very sunny, é muito ensolarado, but cold outside, mais frio do lado de fora. Adverbs of place. Então, olha os advérbios de lugar. Também normalmente no fim, depois do meio da frase, né? We've lived here for about 2 years. Então, for about 2 years é a frequency, né? É o time, mais ou menos. Nós temos vivido aqui por quase 2 anos. English and German are closely related. São proximamente relacionados. Esse closely também às vezes vai dar a ideia de manner, de maneira, né? Mas como eu tô falando de coisa próxima, real mesmo. Então, is Mark still in bed? Aqui deveria ter um ponto de pergunta, tá, gente? O Mark ainda está na cama? Bom, Mark também deveria estar com letra maiúscula. O nome, né? His children go everywhere with him. Vai em todos os lugares com ele. Eu poderia falar somente to school, enfim, também é places. Manner. Você vai observar que aqui todos estão vindo no final e todos com Y. The girls answer all the questions correctly. Tá tampado ali, mas é corretamente. Né? Eu poderia simplesmente falar the question, the answer was correct. Então, aí seria só um adjetivo, né? He was driving carelessly. Ele está dirigindo sem qualquer tipo de cuidado, descuidadosamente. Oxe. Carelessly. The plane landed safely. O avião pousou seguramente. Safety, que eu disse antes, é seguro, tá? É o substantivo. Remo plays guitar skillfully. Cheio de habilidade, habilidosamente, né? Então, aqui alguns advérbios de maneira ainda. Carefully, beautifully, funnily, wonderfully. De frequência. De frequência, a gente usa muito. Always, never, every day, twice a week. Deixa eu ver se vai mostrar mais. Não. Vou falar mais alguns pra vocês aqui. Never é nunca, hardly ever, almost never, seldom ou rarely é tipo uns 20%, tá? Quase nunca. Todas essas 4 palavras. Often, com frequência, sometimes, às vezes. Frequently, frequentemente, depois always. Não tem tanto assim, né? E aí depois vai vir once a day, uma vez por dia, once a week. Tipo do once upon a time, ou twice, 2 vezes. Depois de 3, 3 times, 4 times, 5 times. E aí é sempre assim, once a week, uma vez em um mês, ou em uma semana, quer dizer, 3 times, 3 vezes a month, por mês. I go to the beach, eu vou pra praia, once a year, uma vez ao ano, tá? De tempo, already, já. Last week, semana passada, at 6 o'clock, tomorrow, tudo isso é de tempo. E observem também no final. We shall now begin to work. Ou we shall begin to work now. Vai depender da intensidade que você quer colocar, né? Few minutes ago, yesterday, daily, que é diariamente. Esse também pode significar frequency, tá?
Formerly, my Gupf... Desculpa, não é my não. Mr. Gupf formerly lived here. Né? De degree. Ó, ele tá intensificando alguma coisa. He was too careless. Ele era muito descuidado. The sea is very stormy. É muito tempestuoso. Não, tempestuoso é onde... É onde... Ai, como é que fala? Manner. O very, que é de degree, tá? De quantity. Foi grifado errado aí. I am rather busy. Eu tô um pouco ocupado, assim. I am fully prepared. Estou totalmente preparado. These mangoes are almost ripe. Quase maduros. Adverbs of reason. Então, tem os de razão também. He is hence unable to refute the charge. Ou, he therefore left school. Então, por esse motivo, né? Enfim. Affirmation, negation, tem I don't, o don't, né? Que é o qualquer auxiliar com not. Isn't, don't, didn't, aren't, isn't, won't, wouldn't, mustn't, shouldn't, never também, mas o never também pode ser de frequency. Então, surely you are mistaken. Com certeza, o surely, com certeza, parece manner, mas ele vai dar de afirmação. É para dar ênfase naquilo. He certainly went. Ele certamente foi. Então, enfatizou, tá? Todo auxiliar, mesmo com not, ele é enfático. Então, apareceu um auxiliar na frase é de enfatização. E aí você vai ter que ver se é afirmação ou negação, sempre, né? Ou é um ou outro. Não tem outro termo. E depois o surely, certainly, really, of course, esses que dão intensidade para afirmação são mais, né? Outros exemplos de advérbios. Bom, deixa eu achar uma frase aqui que eu posso usar para explicar para vocês. Não quero isso. Eu vou abrir outra guia para explicar para vocês. Espera aí. Bom, aqui no Paint eu vou explicar outra coisa pra vocês. Ó, tem ordem também eles aparecerem. Lembra que toda hora eu tava falando assim, esse vai aparecer no final, esse vai aparecer no final, esse pode aparecer no começo, depois de vírgula. Bom, tem uma regrinha básica pra isso, que é o seguinte. O primeiro advérbio que aparece é de place. Depois é o de manner. Depois é o de time. Deixa eu ver se eu escrevi manner, certo? Porque eu sou horrível nesse negócio de manner. Sou péssima em... É assim mesmo. Bom, é sempre assim? Não. Quais que são os tempos que se pode alterar? Então, presta atenção aqui rapidinho. Se eu tiver um verbo de movimento, né? De ação, de deslocamento, por exemplo, go. Gente, se eu falo eu vou, eu ando, eu caminho, eu corro, eu tenho que falar pra onde, tá? Então, primeira coisa, lugar. I go to school. Aí, depois vem a maneira. Slowly, lentamente, in the morning. Claro, gente. Claro. Pode ser que um desses não vá aparecer, né? Mas se os três aparecer, essa é a ordem. Mas se eu colocar um advérbio de frequency, mas ele vai lá depois do I always go to school slowly in the morning. I never go to school in the morning. E se eu tivesse um everyday? Bom, pensa em português. Eu todo dia vou para a escola lentamente de manhã? Não, eu vou todo dia. Eu vou para a escola lentamente de manhã todo dia. Então, um tempo depois de um outro tempo vai ser mais para frente ainda. O place e o manner pode alterar o lugar. Então, viu o manner primeiro, o place depois e o time sempre no final, tá? Lembra do time no final, que vocês não vão errar. Por que eles podem trocar de lugar? Se eu não tiver um verbo de movimento. Olha esse aqui. I stay. Eu fico. Então, tem que vir o jeito primeiro. I stay
calmly. Oh, no, no, no. I dance calmly. Eu danço calmamente. In my bedroom. At night, in the evening, né? Acho que né, at night é muito tarde. In the evening. Então aqui eu não estou mostrando um deslocamento, não estou mostrando uma direção, um caminho, nem nada, tá? Bom, essa é uma das regras. Outra. Vou falar os de frequency. Os de frequência, gente, ele normalmente vem antes da ação, tá? Então, eu vou colocar todos aqui para vocês. Repetir um aqui, né? Tirei. Ó, todos esses aqui é tipo quase nunca. Então, never, almost never, sometimes, often, frequently e always. Pensa assim, ó, never 0%, almost never 20%, sometimes 40%, often 60%, frequently 80% e always 100%. Ele normalmente... Ai, não sei se vocês estão vendo tudo. Vocês não estão vendo tudo, gente, peraí. I'm so sorry about that. Vocês ainda não estão vendo tudo. Vou diminuir, então. Dá pra ver agora? Dá pra ver agora. Bom, então deixa eu fazer uma linha aqui, que pra lá não adianta escrever que vocês não vão ver. Aqui. Ele vem depois da ação, né? Então, olha só. He never sleeps late. Ele nunca dorme tarde. Mas tem alguns verbos que não dão ideia de ação. Quais são eles? Os modais, o to be. Então, ele não pode separar do sujeito. Ó. Ele nunca se atrasa, ele nunca está atrasado. Então, ele tem vindo depois do is. Pensa, não é difícil pensar isso, gente. Por quê? Porque o is só é is por causa do he. Senão ele podia ser am, ele podia ser are, ou sem conjugação nenhuma, tipo be. Né? Então, se ele conjuga, ele precisa ficar perto da pessoa que obriga ele a se conjugar. Lembre-se disso. Os modal verbs também. He can always improve. Ele pode sempre melhorar. Você já deve ter ouvido algumas frases, né? Tipo do Harry Potter, lá no Harry Potter do Snape. Is still she? Ainda é ela? Yes, ever, always and forever. Uma coisa assim, né? Então, tipo, always foi lá no final, depois uma vírgula. Gente, enfatização, poemática, problemática, intensidade, tá? Você pode alterar isso aí. Os modal verbs, então, os can, should, must, o verbo to be e também os auxiliary verbs. Tô tudo com he. He will never learn. Ele nunca vai aprender. Oi? Would never learn. Tá? Must never learn. Enfim, whatever que você colocar aí. Só vai vir antes quando for verbo ação. Pá, o que acontece? Que não precisa de isso, que não precisa conjugar e tal. Espero que vocês tenham entendido isso aqui. É mais na prática que se usa, tá? Essas são as regras básicas, pode ter alterações. Então, por hoje é só, galera.